Meus irmãos, a paz do Senhor, vamos de pé. Quero convidar vocês a abrir a sua Bíblia na carta que Paulo escreve aos Gálatas, capítulo de número 4. Gálatas, capítulo de número 4. Gálatas, capítulo de número 4. Enquanto você procura, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente. Louvar a Deus pela vida do pastor Edinaldo, pela confiança, pelo convite. Que Deus continue te abençoando muito. Amém? Gálatas, capítulo de número 4. A gente vai ler a partir do versículo 1, que diz assim: Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Amém? Você pode orar comigo? Pai, eu quero te agradecer. Senhor nosso Deus, nessa noite que nós possamos entender a respeito da sua paternidade. Que o Senhor possa falar aos nossos corações de uma forma especial. A verdade é, Senhor, que a gente não conhece como está cada coração aqui nessa noite, mas como já foi dito aqui, o Senhor é um Deus que nos conhece. O Senhor sabe como está o nosso coração. O Senhor sabe como foi o nosso domingo, o Senhor sabe como foi a nossa semana, o Senhor sabe como foi o nosso mês, o Senhor também sabe como foi o nosso ano. E é por isso que desde já eu te peço que o Senhor venha, Senhor, de uma forma especial, através do Teu Santo Espírito que já se faz presente em nosso meio, trabalhar nesses corações, para que cada vida que aqui está possa entender o seu propósito e a sua vontade, e que nós possamos sair daqui praticantes da tua palavra. É o que nós te pedimos em o nome de Jesus, e você diz amém. Glória a Deus, podeis assentar. Queridos, um texto bastante conhecido, um texto, embora seja muito conhecido, eu creio que é pouco compreendido. Por que pouco compreendido? Porque vivemos dias de carência, e eu não vou dizer simplesmente emocional, mas carência espiritual. Porque à luz da palavra, Deus já decretou aquilo que Ele tem aquilo que Ele é em nós, e aquilo que temos nele. E por conta dessa carência espiritual, a gente acaba se distanciando daquele que pode fazer infinitamente mais daquilo que pensamos ou imaginamos. E por conta dessa carência espiritual, a gente acaba perdendo aquela
identidade de filho. E é por isso que é um texto bastante conhecido, um versículo que a gente lê muito, mas pouco compreendido. Mas eu queria falar um pouco a respeito daquilo que somente o Espírito Santo pode fazer em nós. E é por isso que eu queria primeiramente fazer uma pergunta: quantos creem que o Espírito Santo de Deus está aqui? A Bíblia fala que onde o Espírito está, ali há liberdade. E esse Espírito, ele está aqui simplesmente para isso. Para quebrar as cadeias, quebrar as correntes, destravar algumas coisas no seu coração, na sua mente, e depositar em você, em nós, a liberdade. E por que eu estou dizendo isso? É porque através do Espírito eu entendo que tem pessoas aqui aprisionadas, pessoas que ainda precisam passar por um processo de transformação e libertação, e isso só acontece por intermédio do Espírito Santo. E é por isso que eu quero enfatizar isso aqui: o Espírito Santo de Deus está aqui. E aonde Ele está, ali a liberdade. E existe algo que é uma tarefa do Espírito Santo, que é criar no Filho de Deus a convicção da filiação e de amor filial, que leva a conhecer a Deus como Pai. O texto aqui é bem claro. Versículo 1 diz assim: digo, pois, que todo tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Acho interessante aqui que no versículo número 6 vai nos dizer assim, que Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama. E Ele clama aonde? Aqui dentro. Deixa eu dizer um negócio aqui para você: tem alguém que mora dentro de você que clama. E esse clamor que ele faz dentro de você, traz em você um sentimento de filho. Como que conseguimos se achegar e entender aquilo que Deus tem a nosso respeito? Por intermédio do Espírito Santo. É somente o Espírito Santo que vai nos direcionar ao caminho da filiação de Deus. É por intermédio do Espírito Santo que nos aproximamos de Deus. É por intermédio do Espírito Santo que conhecemos a Deus. É por intermédio do Espírito Santo que somos consolados nos nossos dias ruins. É por intermédio do Espírito Santo que naquele momento que você se sente sozinho, você sente um consolo, um abraço, um afago em você, que você às vezes não compreende. Por quê? Porque existe alguém que zela de nós, que consola a gente nos nossos dias ruins. Existe alguém que é presente em todos os momentos da sua vida. E esse alguém se faz presente aqui hoje, sabe para quê? Para quebrar todas as cadeias, todas as correntes, para que você se desprenda daquilo que te prende, e que você possa entender que você tem liberdade na presença do Pai. E o Pai está aqui. O Pai se faz presente. E o termo Abba em aramaico significa pai. Pai. E era a palavra que Jesus empregava quando se referia ao Pai Celestial. E a combinação da palavra aramaica Abba com a palavra grega que significa pai, que é pater no grego, ela expressa a grande intimidade,
a profunda emoção, o anelo, o afeto e a confiança mediante os quais o Espírito Santo nos leva a clamar a Deus. Então, quando a Bíblia nos revela essa palavra Abba, ela está nos revelando uma intimidade. Ela está nos revelando algo íntimo, que vai nos gerar uma profunda emoção, um anelo, um afeto e uma confiança mediante que somente o Espírito Santo nos leva a clamar a Deus assim. Deixa eu dizer um negócio aqui, 24 horas por dia. Se você procurar ter essa intimidade com a pessoa do Espírito Santo 24 horas por dia, o Espírito clama dentro de você: Abba, Pai. Abba, Pai. Para que isso, pastor? Para que você não possa esquecer de quem você é filho. Para você não possa esquecer daquele que te chamou, daquele que te ama, daquele que está com você. Marcos capítulo 14, versículo 36, Jesus dizia assim: Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim este cálice, todavia não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Só o Espírito pode nos levar a uma convicção dessa. Está ruim, está doendo em mim, está complicado aqui, mas a sua vontade prevaleça na minha vida. Só o Espírito Santo pode nos dar essa condição de filho, de intimidade, de proximidade. Só o Espírito Santo pode nos dar essa revelação de um Deus que é Pai. E um Deus que, por mais que a vontade dele, às vezes, no momento e no ambiente, a gente não entenda, mas o Espírito Santo vai nos revelar e nos mostrar: olha, a vontade do Pai é melhor que a sua. Somente através do Espírito Santo a gente pode compreender a verdadeira vontade do Pai. E o próprio Jesus, que é Filho, nos mostrou o caminho. Olha, pode estar tudo dando errado, pode estar tudo complicado, pode estar doendo, você pode estar sendo abandonado, perseguido, maltratado, humilhado, mas a vontade de Deus precisa permanecer e prevalecer na minha vida. E primeiramente o Espírito nos revela: está complicado, mas tem um Pai. E esse Pai tem uma vontade. E talvez você não entenda agora, mas essa vontade ela é boa, perfeita e agradável. Tem uma frase que diz assim, e eu não esqueci o nome do autor, mas ela mexeu muito comigo. Ela diz assim: enquanto você parar de sangrar, você vai deixar de ser uma bênção. Enquanto você deixa de sangrar, você deixa de ser uma bênção. E às vezes, por conta da gente olhar para a nossa situação e a gente está sangrando, a gente percebe: mas eu não estou sendo bênção. Parece que está tudo dando errado. Fazendo uma analogia aqui com Cristo, imagina Jesus lá no Getsemane, no jardim, suando gota de sangue, e talvez ele poderia muito bem falar para si mesmo: mas isso aqui não é o verdadeiro propósito, está doendo demais, está complicado demais. Só que essa frase me conduziu à verdadeira vontade do Pai. E ela diz assim: quando você deixar de sangrar, você vai deixar de ser uma bênção. Porque o Evangelho nunca é sobre nós. O Evangelho nunca para em nós. Ele não fica represado em nosso coração. O Evangelho não é uma represa. O reino de Deus não é uma represa. O reino de Deus é um rio que tem correntes de águas vivas. Ele passa por você, mas também passa pelo seu próximo. Passando pelo seu próximo, vai passar pelo outro próximo. E esse rio vai alcançando vidas, vai alcançando vidas, vai alcançando vidas, porque ele não fica represado. Só que para essa água passar, às vezes a gente vai sangrar. Às vezes a gente vai doer aqui. Aí quando a gente retém isso, a gente deixa de ser uma bênção. Porque talvez o propósito do Pai é fazer você sangrar aqui para gerar cura ali. Mas o sangramento que o Pai nos dá não é para a morte, mas é para a cura. Eu não sei se você está entendendo, mas aquilo que aconteceu na cruz do Calvário foi para gerar cura para mim e para você. E Jesus só foi para a cruz porque ele tinha o consolo do Espírito Santo de Deus.
E através desse consolo do Espírito Santo de Deus, lá no Getsêmani, na hora mais difícil, mais complicada, que ele poderia muito bem desistir, ele não desistiu, sabe por quê? Porque tinha alguém dentro dele clamando: Abba, Pai. Abba, Pai. Tem um Pai. Eu tenho alguém que me ama. Eu tenho alguém que compreende as minhas dores, e a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Romanos capítulo 8, versículo 15 vai dizer assim: porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes com temor, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Romanos 8, o mesmo capítulo, a partir do versículo 26, 27, diz assim: do mesmo modo também o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que esquadrinha os corações sabe qual é a intenção do Espírito, que ele, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. Tem alguém que intercede por você 24 horas por dia, com gemidos. Pastor, mas o que isso quer nos dizer? Quer nos dizer que tem alguém que entende a nossa dor, que entende o nosso momento. Quer dizer que tem alguém que mora aqui dentro, que sabe quando você não tem condição de falar, quando você não tem condição de agir por si próprio. Alguém que entende as suas dores, as suas emoções. Alguém que sabe muito bem quais são as suas convicções. E é por isso que ele diz 24 horas por dia. Se você aceitar ter um relacionamento íntimo com esse Espírito vai te conduzir a viver debaixo da dependência de Deus, que é o nosso Abba, que é o nosso Pai, que é o nosso ajudador, o nosso consolador, aquele que entende o seu momento por intermédio do Espírito. Pastor, o que isso quer dizer? Quer dizer que não podemos abrir mão da presença do Espírito Santo de Deus, e esse Espírito Santo de Deus está clamando em algum coração, em algum ouvido aqui hoje: eu entendo a sua dor, e é por isso que eu clamo 24 horas por dia, minuto por minuto, ao Pai, ao verdadeiro Pai, e ao seu coração, para que você não se esqueça que você tem um Pai, que você tem um Deus, que você tem um Senhor, que você tem um Rei, que compreende a sua situação. E a intenção do Espírito é essa: nos levar ao Pai, nos revelar ao Pai. E aqui eu trago 2 sinais determinantes da obra do Espírito dentro de nós: são o nosso apelo espontâneo a Deus como Pai, e a nossa obediência espontânea a Jesus como Senhor. Qual que é a obra que o Espírito Santo faz aqui dentro? É espontaneamente a gente faz a nossa decisão. Eu posso pregar aqui a noite inteira, a semana inteira. Pregadores podem vir quem quiser. Se o Espírito Santo de Deus não convencer o seu coração e o meu, nada acontece. E quais são os sinais que determina a obra do Espírito em nós? Eu, por livre e espontânea vontade, me acheguei a Deus, e aos olhos carnais eu não pude perceber aonde Ele está, mas com os olhos espirituais eu pude perceber que Ele quer estar aqui dentro, e espontaneamente eu abri o meu coração para que esse Deus pudesse morar aqui dentro. Isso é um sinal que determina a obra do Espírito Santo na sua vida. O Espírito Santo te convence, ele mostra para você aonde você está e aonde você pode chegar. E qual é o outro sinal? Esse Espírito nos leva à obediência espontânea a Jesus como Senhor. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3 vai dizer assim: portanto vós quero fazer compreender que ninguém falando pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. Ninguém falando pelo Espírito vai dizer que Jesus é uma mentira, é um engano.
E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ao que Paulo vai nos orientar? Olha, ninguém pode dizer que Deus é o Senhor, senão por intermédio do Espírito Santo. Deixa eu dizer um negócio aqui para ficar mais claro. O próprio Deus encarnou e veio na terra. Escute isso. O Filho de Deus estava aqui. Ele pisou aqui. Ele andou aqui. Ele nasceu, ele cresceu. Ele se submeteu ao aprendizado. Ele se submeteu a uma cultura de um estado, de uma nação. Ele operou maravilhas, prodígios. Ele falou palavras que até hoje ecoam nos nossos corações. O próprio Filho de Deus foi para a cruz. O próprio Espírito de Deus se submeteu aos açoites, se submeteu à dor, se submeteu a tudo isso. Por quê? Por causa de quê? Por conta do amor. Nos revela que o Pai nos ama. E Ele nos ama tanto que Ele deu, que Ele entregou o seu único Filho. E esse Filho compreendeu a vontade do Pai e obedeceu. E foi para a cruz, morreu em meu e em seu lugar. Pronto, isso aqui a gente sabe. Mas mesmo o Filho de Deus fazendo todas essas coisas, ainda tem pessoas que não crê, ainda tem pessoas que não se submetem a seu senhorio, ainda tem pessoas que não o obedecem. Esse Filho de Deus se revelou para os seus, e os seus não o quis. E o mesmo Filho de Deus abrangeu a sua visão e o seu propósito. Os seus não quiseram. Aí Ele incluiu eu e você, que somos os gentios. Só que mesmo assim, entre judeu e gentio, tem os que não querem. E é por isso que quando Jesus morreu e ressuscitou, Ele falou assim: olha, fiquem em Jerusalém, ficai aqui, que até que do alto sejam revestidos de poder, que vocês sejam cheios de quem? De quem? Do Espírito Santo. Tudo é um propósito. O Pai ofertou o Filho, e o Filho ofertou o Espírito, para gerar aí uma conclusão. Que conclusão é essa? Convencimento. A obra do Pai converge no Filho, e a obra do Filho converge no Espírito. E essas três obras vai converger em mim e em você. E hoje eu e você pode compreender quem somos e quem Deus é. Ele é o nosso Pai, e hoje por intermédio de Jesus somos filhos. Mas como compreendemos isso? Por intermédio do Espírito Santo. É o Espírito que age aqui dentro, que nos leva a crer, e acreditar, e a servir, e a obedecer. É esse Espírito que vai nos levar à obediência a Jesus. É o Espírito que vai abrir a nossa visão para compreendermos o que a palavra de Deus quer gerar aqui dentro. Você já percebeu que tem pessoas que leem a Bíblia, sabem versículos de cor, mas não compreendem o que ela quer dizer. Tem pessoas que leem tudo, irmão, sabem todos os textos, todos os versículos, mas na hora de aplicar aquilo que realmente ela quer falar, ela não aplica da maneira certa. Por quê? Porque o Espírito não revelou no coração dele. E por que o Espírito não revelou no coração dele? Porque ele é simplesmente um religioso e não um filho. Porque quem é filho não se prende à religião. Quem é filho é preso na palavra de Deus. E o que a palavra de Deus diz, está falado. Você sabe o que o Espírito Santo de Deus quer fazer aqui dentro, em nosso coração? Quer tirar as escamas dos seus olhos e dos meus olhos. Você sabe o que o Espírito Santo quer fazer aqui hoje? Ele quer limpar os nossos ouvidos. Ele quer desprender a gente de certas amarras que nos impedem de entender quem Deus é em nós.
E essas amarras vão cair por terra ao ponto de você sair daqui hoje livres, libertos, curados, sarados, porque o Espírito Santo de Deus operou no meu e no seu coração. Quantos aqui podem dar liberdade para esse Espírito agir? Se você pode dar liberdade para esse Espírito agir, levanta as suas mãos para o céu, em sinal de rendição, e diga algo para Ele. Fala que você o ama, fala que você o quer. Convide o Espírito Santo para habitar no seu coração agora. Fala assim: Espírito, eu sei que o Senhor está aqui, então o meu coração está aberto. Eu já entreguei a chave nas suas mãos, pode entrar e fazer morada. Adore a Ele, exalte a Ele, vai em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A segunda coisa que nós aprendemos, a primeira é que o Espírito gera convencimento. E a segunda coisa é que nesta passagem Paulo teria em mente, sobretudo, o batismo do Espírito Santo e na sua plenitude. E a sua plenitude, por quê? Paulo ele vai nos mostrar o poder que o Espírito tem na vida de alguém. É por isso que eu abro um parênteses aqui nessa mensagem e dizer para todos vocês, por mais que nós vivemos dias de incredulidade e de esfriamento espiritual, pastor, por que você diz isso? Porque vai conversar, queridos, com as pessoas hoje. Tenha essa vontade de conversar com os membros e comunicar. Nós somos assembleanos, nós somos pentecostais. E ser pentecostal, irmão, não é fazer barulho não. Ser pentecostal é ser guiados e cheios do Espírito Santo. É acreditar nos dons espirituais. É acreditar naquilo que o Espírito Santo pode fazer. Isso é ser pentecostal, é acreditar em Atos 2. Não cessou aquilo lá, ainda continua sendo derramado por todo mundo. O agir do Espírito, isso é ser pentecostal, é acreditar no agir do Espírito Santo. Vai conversar, queridos. Ah não, não preciso disso não, eu não preciso de batismo com o Espírito Santo, eu não preciso de falar em línguas, eu não preciso disso, daquilo. Não preciso. Nós vivemos em dias de esfriamento espiritual. E o Espírito Santo de Deus está disponível. O agir e o poder dele não cessou. O que cessou foi a nossa busca, a nossa vontade de sermos cheios do Espírito Santo. Nós nos prendemos a certas coisas e esquecemos que em um culto como esse aqui não é simplesmente um monte de gente reunida, mas não, um culto como esse aqui é um ambiente de altar, é um ambiente de sacrifício, é um ambiente de devoção, de entrega. Um culto como esse aqui, queridos, é um ambiente espiritual, um ambiente propício para Deus revelar a sua glória e o seu agir nas nossas vidas, e a gente pode contemplar o agir dele, mas a gente vai limitando e limitando o agir de Deus por conta dos nossos convencimentos, dos nossos achismos, das nossas convicções. Não precisa disso, não precisa daquilo. E você sabe o que está acontecendo nos nossos dias? Estamos perdendo a nossa identidade. Estamos perdendo a nossa identidade. Já não sabemos mais o que somos. E também já não queremos mais ser que é para ser. Vivemos dias complicados. E por que os apóstolos viveram o que viveram? Por que os nossos pais viveram e fez o que fizeram?
porque eles estavam debaixo da aceitação que somente o povo, o mundo iria se submeter a esse reino somente por intermédio do agir do Espírito Santo. Os nossos pais, os apóstolos, foram revestidos do Espírito Santo, foram cheios do Espírito Santo, e esta aceitação foi confirmada pelo testemunho do Espírito. E aqui nós podemos chamar de Espírito de seu Filho, que é o Espírito de Jesus em nós. Foi o que Paulo quis dizer aqui no versículo número 6, e porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho. Não é um Espírito qualquer, de uma pessoa qualquer, é o Espírito do próprio Jesus, que o Pai enviou, e nós o recebemos em nosso coração, e o Espírito de Jesus em nós clama: Abba, Pai. Por quê? Porque ninguém melhor do que Jesus para falar a respeito da paternidade de Deus. Ninguém melhor do que Jesus para falar a respeito de paternidade. Olha o que Jesus pode dizer aos nossos dias atuais: eu me submeti à vontade do Pai. Fui abandonado, fui maltratado, fui humilhado, sofri, sangrei, mas a vontade do Pai prevaleceu. E a vontade do Pai prevaleceu não somente ao ponto dele cumprir os seus desejos em si, mas convergeu em tudo. E essa vontade revelou para mim e para você hoje, por intermédio do Filho, que nós somos amados, que nós somos escolhidos. Não éramos dignos, mas por intermédio do sangue, hoje nós somos adotados e somos chamados filhos. Filhos de quem? De Deus. O mundo grita aos nossos corações, o mundo fala aos nossos corações tudo o que ele quiser falar, mas Deus já decretou tudo aquilo que precisamos ser há muito tempo atrás, por intermédio do Filho. E o que Deus quer de mim e de você não é nada mais, nada menos do que você aceitar ser filho. Porque o maior desejo de Deus é ser seu pai. Eu vou repetir isso aqui: o maior desejo de Deus é ser seu pai. Esse é o maior desejo de Deus. O que eu quero dizer aqui é que existe alguém em prontidão para te ajudar a chegar no propósito do Pai. Existe alguém disponível, pronto para que a gente pode se achegar ao propósito do Pai. E o que é isso? É sermos convictos da filiação em Deus por intermédio de Jesus. Existem as dúvidas, existem os medos, mas tem alguém pronto, disponível aqui hoje, para te ajudar, para te auxiliar, nos seus dias ruins, nos seus dias difíceis. Tem alguém pronto, tem alguém disponível, para poder pegar nas suas mãos, nos dias de fraqueza, e falar assim: levanta, eu estou contigo, eu vou te consolar, eu vou te ajudar. Levanta, porque eu estou intercedendo por você, eu estou clamando por você. Tem alguém disponível para ficar 24 horas no seu ouvido dizendo: você tem o Pai, você tem um Pai, você tem o 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 Pai. Alguém disponível. Talvez você perdeu o seu pai, perdeu alguém de referência paterna, talvez você já não enxerga essa referência no próprio Deus, mas o Espírito Santo de Deus está gritando aqui hoje nos nossos ouvidos, dizendo: deixa eu trabalhar no seu coração, deixa
deixa eu fazer aquilo que é necessário, porque eu vou falar as palavras necessárias para te conduzir ao caminho certo, e esse caminho vai te levar ao trono da graça, e você contemplando o trono da graça, você vai contemplar o Pai, aquele que te ama, aquele que te compreende, aquele que te formou. O Espírito Santo de Deus quer sair com você hoje de mãos dadas pelas ruas dessa cidade e te mostrar a beleza da vida, te mostrar aquilo que você é. E você é filho, você está respirando, você ainda está de pé. O mundo tentou te parar, o mundo tentou fazer você retroceder, mas não. O Espírito Santo de Deus está disponível aqui nessa noite para te mostrar: você não retrocedeu, você não parou, você não morreu e você não vai parar. Existe um caminho, existe um caminho, existe um caminho, existe um caminho, existe um caminho que vai te levar ao trono, e o trono da graça, ao qual Deus está assentado de eternidade em eternidade. Ele nunca perdeu o controle, Ele nunca vai perder o controle, Ele sempre está no trono, Ele sempre está no trono, Ele sempre está no trono. Deus está. O problema é que a gente talvez não está onde Deus está. E Deus, Ele é tão bom e tão amoroso que Ele não te obriga, mas Ele te chama. Deus, Ele é tão bom e tão amoroso que Ele não vai te obrigar a andar nesse caminho, a viver nesse caminho, mas o amor dele é tão grande que Ele te chama todos os dias. Lá do trono da graça, Ele te chama todos os dias. Todos os dias. Sabe como que Ele te chama todos os dias? Lá do trono da graça. Ele olhou para o seu filho escondido no seu seio e falou assim: filho, desce na terra, vive entre eles. O único sangue que tem poder para redimir esse povo dos seus pecados é o seu. Vai lá, porque eu te amo, filho, e eu te amando, eu também amo todos eles. E o filho veio, nasceu, morreu, ressuscitou e vivo está. E hoje Deus está no trono ainda, e Ele olha para a sua direita, quem está lá? O filho. E o filho está lá. E o Espírito do Filho está onde? Aqui. No seu coração. No seu coração. Eu fico imaginando Jesus olhando para o Pai. É meu Pai. É meu Pai. Ele é meu Pai. E esse mesmo clamor que Jesus faz no trono dele, olhando para o trono do Pai, é o clamor que o Espírito dele em nós clama. É meu Pai. Eu tenho um Pai. Eu sei que eu tenho um Pai. Eu sei que eu tenho um Pai. E esse Espírito vai clamando com gemidos inexprimíveis, levando as nossas orações, as nossas súplicas ao trono da graça. E esse Espírito está aqui hoje, disponível para pegar nas suas mãos. E não só pegar nas suas mãos, mas morar no seu coração. E Ele morando no seu coração, você vai poder ouvir a voz dele todos os dias. Você tem um Pai. Você tem um Pai. Você tem um Pai. Você tem um Pai. Quanto mais próximos estivermos do Espírito, mais convictos seremos da vontade do Pai. Quanto mais próximos estivermos do Espírito, mais convictos seremos da vontade do Pai. Qual vontade é essa? Nos tornar filhos. Todos são filhos? Não. Não. Não são todos que são filhos. Só somos filhos se passarmos
por Jesus e aceitar a sua obra, aí o Pai enxerga em nós filhos. Se não passarmos pelo Filho, a gente não é filho, a gente é criatura. Mas quando a gente passa pelo Filho, recebe a obra do Filho em nós, compreende que Jesus é o único Salvador e mediador entre Deus e os homens, aí o Deus, o Pai, olha para o Filho, e olhando para o Filho, olha para você, e olhando para você, encontra você como um filho. Ele te reconhece como um filho. Por quê? Porque Ele vai olhar em você e vai enxergar a marca de Cristo em você. Porque nós somos comprados. Nós fomos comprados por um alto preço. Nós fomos pagos, comprados, lavados, redimidos. A gente foi salvo por intermédio do Filho. E só seremos filhos de Deus se recebermos essa marca do Filho em nós. E o Filho está gritando aqui por intermédio do seu Espírito em nós, dizendo: deixa eu trabalhar no seu coração, deixa eu agir no seu coração, deixa eu mostrar para você o verdadeiro caminho. Pastor, essa palavra é só para aqueles que ainda não entregaram a vida para Jesus. Não, essa palavra é para toda a igreja, é para todo mundo que está aqui, porque a cada dia que passa a gente tem perdido a nossa identidade de filho de Deus, e hoje o Espírito Santo me levanta aqui hoje como uma boca profeta para dizer para alguém aqui: você tem um Pai, você tem alguém que zela por você, que cuida de você, que acredita em você e que pode fazer tudo a seu respeito, e Ele não perdeu o controle da sua vida, da sua história. O Pai está com a caneta nas suas mãos e o livro nas suas mãos para escrever uma nova história para você, para escrever a sua vida, e na sua história, lá no final da página está escrito: Filho de Deus, e moradia está no céu. Ele tem preparado um lugar para você, Ele tem preparado casa para você, Ele tem preparado um lugar para você lá na eternidade. Então não desacredita, não retrocede, não para. O Pai está escrevendo a sua história, e no final da página está escrito: é filho, e se é filho, as portas do céu estão abertas. Se você aceitar a obra do Pai, a obra do Filho, você automaticamente é chamado de filho. Filho. Vivemos dias que o progressismo mundano está querendo por tudo tirar a nossa verdadeira identidade do povo. E um dos significados do progressismo é corrente de pensamento ou atitude mental dos que aceitam a evolução ou mudanças. E aqui eu acho interessante que lá no dicionário é bem enfático: especial em matéria de religião. É só você ler lá, dicionário, o que é progressismo? Pesquisa. E é isso que está sendo introduzido no nosso coração. É uma corrente de pensamento, de atitude mental dos que aceitam a evolução ou mudanças, em especial na religião. É isso que está sendo construído na nossa geração. É por isso que hoje você vê as pessoas querendo ser o que elas querem ser. Você vê as pessoas escolhendo o seu gênero. Queridos, é assustador o que nós estamos vivendo nos nossos dias. Gente querendo ser cachorro, achando que é cachorro. Gente querendo ser animal. Esses dias eu vi um vídeo de uma menina achando que era um porco. E isso não é de rir, é de preocupar o que a nossa geração está sendo que nós temos uma identidade. O mundo está dizendo por intermédio desses ativismos
desse progressismo, está dizendo para nós hoje que a gente pode ser o que quiser, que a gente não tem uma identidade. Mas hoje, por intermédio do Espírito, eu estou aqui. E eu vim aqui gritar para mim e para você: nós temos uma identidade, e nela está escrito lá na filiação: Iavé, eu sou o que sou, e que se refere ao Senhor dos senhores. E na nossa identidade como filho está escrito o nome de Deus. Para você ele pode ser Iavé, ele pode ser o Abba, ele pode ser o Jeová, ele pode ser Deus, ele pode ser Elohim, mas ele é o que é. Ele é Deus, ele é Senhor, ele é Rei dos reis, ele é o nosso Criador, ele criou homem e mulher, e a nossa identidade é filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. Filhos de Deus. É isso que nós somos. Você pode ficar de pé em nome de Jesus. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, vai dizer assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Vou repetir isso aqui: contudo, aos que receberam, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Que direito é esse? Porque eu recebi, eu criei, eu acreditei. Se você for ler o versículo de número 11, vai dizer assim: ele veio para os seus e os seus não o reconheceram. Aí vem o versículo de número 12: contudo, aos que o receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. É só para quem recebeu, é só para quem creu. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27 vai dizer assim: ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 vai dizer assim: vocês porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20 vai dizer assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. E para mim encerrar, eu vou dizer algo que mudou a minha vida. Jeremias capítulo 1, versículo de número 5 vai dizer assim: antes de formá-lo no ventre eu o escolhi, antes de você nascer eu o separei e o designei profeta das nações. Ei, Deus nos escolheu, Deus nos separou, Deus acreditou em nós, Deus acreditou em você. E se você receber, se você entender a obra que Ele quer fazer em você aqui hoje, você pode sair daqui hoje com a identidade. E na sua identidade vai estar escrito lá na filiação: Iavé, Deus, Javé, Elohim. Na sua identidade vai estar escrito lá na filiação: eu sou o que sou. É o nome de Deus, é o nome do seu Pai. E Ele vai ser o que você precisa. Ele vai ser a correção que você precisa, mas Ele vai ser o amor que você precisa. Ele vai ser tudo o que você precisa. Ele vai ser o que vai te justificar, o que vai sarar você, o que vai curar as suas feridas. O Deus, nosso Pai, está presente aqui hoje por intermédio do Espírito Santo e está gritando em nosso coração, em nosso ouvido, para todo mundo escutar: eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. E eu te amo tanto, tanto,
tanto que eu enviei o meu filho morreu por vocês, ele ressuscitou, está à minha destra, mas o Espírito do meu filho está com vocês, e ele não quer somente passar uma noite, posar uma noite, não, ele quer morar nos nossos corações. E o Espírito Santo de Deus me revela que tem pessoas que chegou aqui hoje com o coração vazio, com um coração triste, abatido, mas eu vim trazer a solução para o seu coração. Espírito Santo de Deus, que é o Espírito do Filho de Deus, e Ele quer morar no seu coração, Ele quer morar no seu coração, Ele quer morar no seu coração. Quantos creem nisso? Quantos creem nisso? Quantos creem nisso? Quantos creem nisso? Então, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, adore a Ele, vai. Adore a Ele. Sabe quem eu sou? Eu sou. Levante as suas mãos para o céu. Levante as suas mãos. Chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Se você pode, diga a Ele que Ele é santo, que Ele é bom, que Ele é maravilhoso. Diga a Ele: o Senhor é meu Pai, o Senhor é meu Redentor, o Senhor é meu ajudador, o Senhor é o meu alicerce, o Senhor é o construtor, o Senhor é o consolador. Diga para Ele, vai. Diga para Ele: eu estive só, mas eu sei que o Senhor estava comigo nos dias que eu achei que estava só. Diga para Ele, vai. Ele te entende, Ele sabe quem você é. Eu sou teu Pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Preste atenção aqui, eu já vou entregar, já vou encerrar. Mas eu não poderia encerrar essa palavra, que não é minha, é de Deus, para alguém. Eu não sou dono dessa palavra, dessa mensagem. O dono está aqui e é Deus. E o dono dessa mensagem convida alguém aqui hoje para se tornar filho. Para se tornar filho. Eu queria convidar você que quer reconciliar, que quer entregar a sua vida para Jesus, a tomar a melhor decisão da sua vida, da sua história, que é poder receber no seu coração o seu Pai. Tem alguém aqui nessa noite que quer tomar essa decisão? Eu falo isso com convicção do Espírito. Convicção do Espírito. Tem alguém aqui nessa noite que quer? Tem? Vem cá. Vem cá. Olha lá. Se eu fosse você, eu já tinha glorificado. Uma mulher está vindo aqui. Tem mais, vem. Vem. Corre. Religiosidade, eu quero intimidade. Eu sou teu Pai, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Eu sei que tem mais pessoas aqui hoje. Hoje é a noite que Deus te trouxe aqui para você tomar a melhor decisão da sua vida. Corre aqui, vai. Corre aqui. Corre. Tá vindo alguém aqui, tá vindo um homem aqui. Vem. Cadê um rapaz, alguém para abraçar esse moço aqui? Corre aqui. Talvez tenha a terceira pessoa aqui para Jesus. Hoje é a noite que Deus escolheu para você entender que você é filho, que você é filha. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz do fim do túnel, a força quando Tá a vindo chuva mais um. acabar. Oh! E se precisar, Aleluia! é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu Pai, é só chamar. Eu preciso orar por essas 3 vidas aqui. Mas o Espírito Santo de Deus
me revela que tem mais uma pessoa aqui que precisa tomar a melhor decisão da sua vida. Se você entendesse que não é eu aqui falando, é o Espírito Santo te chamando, você sairia do seu lugar e correria aqui na frente. Ei, Ele está te dando mais uma chance. Ainda estamos no período da graça. Ainda estamos no período da misericórdia. Vem, aproveita esse período. Aproveite que as portas da arca estão abertas. Vem, está vindo aqui. Oh, aleluia. Estenda suas mãos para cá. Eu sei que tem mais. E o Espírito Santo de Deus está convencendo o seu coração. Mas o tempo não me permite. Mas em nome de Jesus, toma a sua decisão. Pai, eu quero apresentar essas vidas que aqui estão. Senhor meu Deus e Pai, que eles possam compreender a identidade, que eles são filhos do nosso Redentor, que é o Senhor. Pai, em nome de Jesus, apague o passado, escreva uma nova história, escreva o nome deles no livro da vida, e que eles possam sair daqui com a alegria da salvação, cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. Se você pode, glorifique a Deus, glorifique a Deus. Você pode adorar a Deus. 4 preciosas vidas que reconheceram que tem um Pai. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos amar. Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença. Te adoramos. Receba a adoração da tua noiva, a igreja do Senhor. Receba, Pai, em nome de Jesus. Graças a Deus. Deus abençoe o pastor Wilson Júnior. Continue usando como instrumento em suas mãos. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe os novos irmãos que receberam Jesus como Salvador. Os irmãos estão anotando os seus nomes. Vai ver uma das igrejas mais próximas. Terça-feira nós estamos aqui estudando Atos para melhorar os nossos atos. Deus abençoe sua semana. Que você tenha uma semana abençoada por Deus. Que a mão do Senhor esteja sobre você. Se você sentir alguma coisa no seu coração, e às vezes essas correntes de ativismo tentar tirar do seu coração, lembra dessa palavra que Deus gritou ao seu coração. Você tem um Pai. Você não é órfão, você tem um Pai, tem alguém que cuida de você, que te ama, direciona e quer o melhor para você. Nós vamos orar agradecendo a Deus por essa noite, por esta maravilhosa palavra que recebemos aos nossos corações. Orar também pelos o nosso pastor presidente que está em Andorra. Hoje eu vi um vídeo dele. Ele está ali em uma conferência nas nossas igrejas ali. Ele, o pastor Daniel. Vamos orar por eles para que eles tenham um retorno abençoado. Você pode estender as suas mãos agradecendo e também intercedendo. Pai, obrigado. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, receba a adoração, a gratidão e o louvor do teu povo. Nós te agradecemos e também intercedemos pela vida dos nossos pastores. Seja sobre eles a tua mão conduzindo e o trazendo de volta sobre a tua proteção. Deus, eu ministro a bênção do Senhor sobre a vida da tua igreja reunida nesta noite para adorar o Senhor. Despeça debaixo da tua proteção, da tua graça. Dê uma semana de vitória aos teus filhos. Continue abençoando a tua igreja, abençoando, Pai, os teus filhos que te adoram e sempre estão na tua casa para te servir. Em nome de Jesus, seja a tua bênção sobre todos, para a glória e louvor do teu nome. Amém. Curva a sua cabeça, estenda assim as suas mãos.
Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as eternas consolações do Santo Espírito de Deus seja com todos vós, agora e sempre. Todos digam: está terminado em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Sabe quem eu sou?